Então, bora lá. Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia, Estela, que prazer conversar com você, viu? Muito obrigada. O prazer é todo meu, principalmente quando já entra assim, já entra rindo no Bom Dia Café, adoro. Toda a sua energia, né? Contagia todo mundo, com certeza. Que Essa bom, que bom. alegria toda. Eu estava brincando com as meninas que estavam dando entrevista para a gente, elas são do grupo Gotas, lá da UFSCar, que elas trabalham com aleitamento, né? E aí uma delas estava visivelmente sonolenta. E aí eu brinquei com ela, eu sei que é muito cedo, Natália. Ela, ai, pelo amor de Deus. Mas é natural, né? Porque eu tenho amigos que só assistem o Bom Dia Café à noite, porque eles falam que às 7 horas da manhã é muito cedo, eles não dão conta. Ana, por favor. Mas fala assim para eles começarem o dia bem com você, já estou alegre, animado. Fala que isso é um grande motivador. Nossa, é verdade, porque eu acordo no 440. Eu já acordo com as duas tomadas ligadas. À noite eu vou desligando, mas sim, de manhã... vai descarregando a bateria. De manhã eu sou pilhada mesmo. Ana Cláudia, vamos lá. A gente já falou com vocês aqui da Abras em outra oportunidade, mas como nem sempre estão as mesmas pessoas nos ouvindo, é sempre bom a gente repetir, né? Queria que você dissesse de uma forma bastante simples e se for possível, rapidamente, para a gente poder falar de mais coisas, o que é o Alzheimer? Porque ainda causa muita confusão, né? O que é realmente o Alzheimer? Isso, o Alzheimer ele é uma degeneração no cérebro, né? E qual que é o sintoma principal? Alteração na memória, alteração em comportamento. Então, a gente tem que lembrar também que não pode pensar, o esquecimento faz parte do processo de envelhecimento. Então, quando a pessoa tem esquecimento, quando ela tem muita alteração ali no comportamento relacionada ao desempenho dessas atividades dela do dia a dia, ela tem que procurar um médico para saber o que está acontecendo. Se existe alguma alteração que possa ser explicada por qualquer, por exemplo, uma alteração na tireoide, uma falta de vitamina B12, o que pode estar acontecendo para justificar essa alteração? Ou se de fato é um processo degenerativo, né, no cérebro, que vai acontecendo perdas, né, nessa transmissão, nos neurônios aí no cérebro, e aí a pessoa vai apresentando esses sintomas. Ela começa a esquecer fatos recentes, ela esquece, por exemplo, quando ela guardou os objetos, ela esquece, às vezes ela pode estar num lugar e ter uma sensação de desorientação ali, né? Ai, meu Deus, para que lado que eu vou? Era um lugar familiar para ela. Normalmente vem acompanhado da alteração de comportamento, então a pessoa pode apresentar mais irritação, ou pode apresentar, ela ficar mais quieta, mais apática, sabe? Sem motivação para fazer as coisas. Então, de qualquer forma, é sempre importante buscar esse diagnóstico, porque aí com esses exames clínicos, com a história de sintomas em geral, com o relato da família, com o exame de imagem, na verdade, é para descartar outras possibilidades. E aí, caso seja diagnosticada a doença de Alzheimer, ela começa a tratar, porque quanto antes ela tratar, ela vai ter muito mais qualidade de vida, ela vai continuar executando as atividades dela, se ela trabalha, se ela é dona de casa, o que ela faz. Então, aí com o tratamento, com medicação e também várias outras frentes de tratamento que não medicamentoso, por exemplo, uma estimulação mental, ela ser estimulada a fazer mais atividade física, usar recursos como música, tem vários recursos para manter ao máximo a capacidade mental dela, para ela ter o máximo de funcionalidade o maior tempo possível. Então, conhecer a doença, essa é uma campanha aí da internacional, que é conhecer a demência, conhecer a doença de Alzheimer. Quantas pessoas vão buscar o diagnóstico depois de 1 ano e meio, 2, né? Então, ela poderia ter sido tratada muito antes e ter sido preservada muito mais a qualidade de vida dela. A gente tem os conceitos com relação à velhice que estão sendo, pelo menos é o que eu entendo, estão sendo desfeitos, né? Há pouco tempo veio o pessoal também lá da UFSCar, de uma atividade extracurricular, para falar da queda no idoso, né? Que é outra coisa que todo mundo acha, não, idoso cai mesmo, né? Como você falou, idoso esquece mesmo. Não, idoso não cai mesmo. Esse não é um conceito correto. E aí, idoso também não esquece. Eu já vou brincar, porque
a vida inteira eu esqueci. Então, quando as pessoas falam, eu estou mais velha, eu estou esquecendo, eu falo, bem-vindo ao meu mundo. Mas o meu caso mas foi aí é uma pressa de questão de pensar. atenção. Então, tem assim, Exatamente. olha, a gente tem que avaliar o quanto que é o esquecimento. Esqueci uma coisa ou outra, tudo bem. Né? A gente sabe, todo mundo passa por isso, de repente eu não prestei atenção, ou eu estou estressado, estou com uma preocupação com saúde, preocupação financeira, enfim, vai roubar muito minha atenção. Então, às vezes eu estou ali conversando com a pessoa, eu estou ali até olhando para ela, mas eu não estou armazenando nada. Então, isso é uma coisa. Agora, quando ela começa a prejudicar a minha atuação, né? Então, você, por exemplo, se ela, de repente você começa a ter problema aí no trabalho, espera um pouquinho, o que está acontecendo? Isso aí já não é um esquecimento que eu posso falar, não, já faz parte aí do meu comportamento, enfim, não. Aí eu tenho que buscar ajuda. Tá. E setembro é um mês especial, né, para vocês. Isso, é o mês mundial de conscientização da doença de Alzheimer, né? Então, a Associação Brasileira de Alzheimer, ela tem vários no país todo, né? E ela segue também a Associação Internacional da Doença de Alzheimer. Lá atrás, quando começaram a pensar nessa questão da campanha, o diagnóstico, na verdade, ele foi descoberto, a doença de Alzheimer, em 1906, então ela é muito antigo, né? Mas, infelizmente, é uma luta até hoje da pessoa buscar, né? Ela foi descrita em 1906, então até realmente chegar, a gente sabe que são muitas pessoas acometidas, Estela, e 1/3 não conhece o diagnóstico, aí vai levando, né, alguns problemas que ela está tendo, porque também tem uma questão, Estela, não é só o comprometimento de memória. Às vezes a doença de Alzheimer, ela começa por um comprometimento, por exemplo, quando eu tenho que resolver as minhas coisas do dia a dia, quando eu tenho que fazer, por exemplo, operações de cálculo, às vezes é uma alteração mais na linguagem, então não é exclusivamente alteração na memória que vai me levar a pensar na doença de Alzheimer, tá? E aí que a pessoa confunde ainda mais. Então ela pode ter essa outra apresentação, que não exclusivamente a memória vir depois do comprometimento. Então, assim, a luta é essa, buscar ajuda, porque aí a pessoa já vai tendo acesso ao tratamento, aí pensa assim, essa pessoa, essa dona de casa, que ela vai poder continuar fazendo os afazeres dela domésticos, se ela tem que fazer as compras na rua, enfim, sendo tratada, sendo orientada, recebendo suporte, a família também com orientação, isso vai estimular que essa pessoa continue funcionando no dia a dia dela no maior tempo possível, pelo tempo mais longo que for possível, tá? Então, essa aqui é. Então, a mesma coisa, eu descobri que eu tenho diabetes, mas eu não vou tratar, e aí? Qual o prejuízo todo que vai ter no meu dia a dia? Se eu tratar, eu vou adequando o meu dia a dia para eu ficar bem, para eu não ter danos, né? Para depois eu não receber essa conta aí alta mais para frente. E com a doença de Alzheimer também. Eu tenho que buscar ajuda, eu tenho que tratar. Só que aí as pessoas têm muito isso, né? Ai, não quero falar, imagina, vão saber que eu estou esquecido, que estou com algum problema. Eu tenho que cuidar. Eu pensar em mim, para eu continuar tendo essa minha atividade com a minha família, no trabalho que eu escolho, no que eu tenho que fazer nas minhas ocupações. Tem muito isso, né? Eu também acho que é uma coisa meio maluca. Mas, não, eu não vou no médico porque assim eu não fico sabendo que eu estou com a doença. E aí? Isso muda o quê? A doença vai continuar ali, vai ficar pior, né? Vai se agravar mais rapidamente. Eu prefiro ir logo no médico e falar, tá no comecinho, facinho de tratar, né? Eu acho que é mais negócio. E já que ela é complexa, como você está colocando, né, que os sintomas não necessariamente são o esquecimento, relacionados ao esquecimento, que é o que a gente sempre imagina que seja, como é que faz esse diagnóstico? Quem pode fazer esse diagnóstico? Então, o diagnóstico, assim, o que é importante? Vai procurar o médico, aí vai comentar com ele tudo o que está acontecendo. Então, normalmente, vai o familiar também, até para relatar isso, sabe? Olha, estou percebendo que minha mãe, às vezes ela esquece que eu dei algum recado para ela, ou às vezes ela esquece uma comida no fogo, às vezes ela deixa de trancar a porta. Então, uma somatória, tá? Aí o médico vai avaliar tudo isso, ele vai pedir alguns exames, porque tem algumas demências, Estela, que são reversíveis, tá? Então, como eu falei, às vezes tem uma alteração na vitamina B12, ela é muito importante para o cérebro, e se ela estiver alterada, a minha função mental vai ficar alterada. Então, às vezes, com a reposição dela, não, tudo bem, então era isso que estava causando esse declínio. Como também, se a pessoa é muito ansiosa, se ela está com depressão, tudo isso vai alterar as funções mentais dela, o raciocínio, o pensamento.
a capacidade de armazenar as informações. Então, aí, por isso que é muito importante, vai buscar essa ajuda, aí ele vai pedir esses exames laboratoriais, vai pedir um exame normalmente pede o exame de imagem, até para descartar outras questões. De repente, ele vai ver que teve uma isquemia e a pessoa não percebeu, foi um AVC transitório que não deixou, né, marcas ali para a pessoa de fato perceber que tinha tido isso, ou ao longo da vida ela teve micro isquemias, né? Ou, por exemplo, ela pode estar com uma encefalite, ela pode, infelizmente, ter um tumor, algo que possa explicar esse quadro. Caso não, porque no exame de imagem só vai realmente firmar que é o Alzheimer nesse cérebro depois de muitos anos, porque o cérebro vai estar atrofiado. Então, logo de cara, se for fazer esse exame de imagem, ele não vai mostrar, não, ali realmente ela está com a doença de Alzheimer, não sei que alguma coisa já seja muito avançada, que tem uma redução no volume aí cerebral, enfim. Então, a principal questão, vai procurar um médico, normalmente é um geriatra, um psiquiatra, um neurologista, ela tem que procurar o médico da família, da saúde da família, e relatar o que está acontecendo. Também ele vai avaliar quais são as medicações que a pessoa toma, porque às vezes ela está tomando uma medicação que está deixando ela muito sonolenta, e aí ela não está conseguindo aproveitar esses estímulos do dia a dia, ou o contrário, ela está tendo muita insônia. Então, como é que a pessoa que tem insônia, né, seguidamente, ela consegue no dia a dia prestar atenção em tudo, captar as informações e armazenar? Então, isso também fica prejudicado. Então, não Eu acho que significa são muitas as possibilidades. Muitas. Já faz um tempo que eu fico pensando que vou para o médico dia X, então eu vou começar a anotar tudo que eu estou sentindo, porque chega na hora a gente começa a conversar e esquece mesmo, né, do que se trata, né? Porque vai desviando o assunto, né, e tem que anotar. Perfeito. Tem uma pergunta interessante da Tânia aqui, olha, se é verdade que a pessoa que tem Alzheimer, se ela fica agressiva, ou se isso é mito. Não, olha, acontece sim, tá? Por isso que eu falei da questão da alteração do comportamento. Pode ter, sim, uma alteração da gente falar assim, nossa, ela tá agressiva, ela tá irritada, ou o contrário, ela tá ficando, nossa, ela tá tão quieta, ela tá se isolando aqui da família, então tem essa alteração no cérebro nessas áreas aí de comportamento, tá? E aí, por que é importante também, Estela, ter muito esse apoio da Abras, né? A Abras, essa associação que é para levar conhecimento, transmitir informações, mas apoiar esse cuidador, oferecer, assim, orientações, porque nesse caso, como ela falou, caso ele esteja irritado, agressivo, a gente tem que avaliar, primeiro, tem como eu fazer o manejo disso que não exclusivamente por medicação? Às vezes a Tânia vai falar assim, olha, ele ficou agressivo, tá? Vamos pensar o que disparou essa agressividade. De repente ele estava ali na casa dele, ele não estava reconhecendo o espaço, ele estava com vontade de fazer xixi, não estava encontrando o banheiro, e foi um comportamento que ele emitiu. Ou ele está ali com a família, e está aquela bagunça toda com os filhos, com o neto correndo, o cérebro dele não está dando conta de processar tudo isso, aí ele fica agressivo. Então, o que pode disparar essa alteração? Então, aí que vem esse grande papel aí da Abras nos grupos, atualmente grupos online, se Deus quiser a gente volta aí no ano que vem, presencial, mas para falar justamente isso, quando a pessoa fica agressiva, quando ela fica irritada, quando ela tá, ou se ela está muito parada, o que eu posso ajudar, tá? Então, existe sim um manejo, lógico, se ela entrar num nível aí de agressividade, ela tem que informar o médico também, porque existe medicação, normalmente a medicação que é usada no Alzheimer não é só para memória, mas para também deixar esse comportamento, essa pessoa mais tranquila, não ficar essa agitação, esse estresse, porque isso é muito sofrido, né, para a pessoa e para quem cuida. Sem então, dúvida. não é mito não, mas não significa que todo mundo vai ter isso. Tá? Desenvolver o mesmo ou ela vai me quadro. atacar, não. Aí sabe como você falou? Isso, porque às vezes, pensa bem, ó, se a pessoa tá olhando para mim, ela fala assim, olha, me leva para minha casa. Aí eu começo assim, não, mas você tá na sua casa. Não, eu não tô, me leva para minha casa. Então, ele não tá reconhecendo a casa dele. Eu responder dessa forma, eu tô sendo, para ele, falar, por que ela tá fazendo isso comigo? Então, aí pode desencadear esse sentimento de querer me empurrar, de querer gritar comigo, porque naquele momento ele não está reconhecendo a casa dele como dele. Não adianta eu ficar falando isso, confrontando ele. Aí eu posso disparar um comportamento assim,
sabe? Ou se ele começar a falar assim para mim, olha, deixa eu fechar as janelas porque tem uma pessoa ali, vão me roubar. Se eu começar a querer impedir ele, falar, não, não vai fazer isso, porque não sei o quê, é óbvio, a mesma coisa que você falou agora há pouco, ele vai ter um comportamento de defesa. Então, dependendo como eu ajo com ele, agora, se eu pôr a mão nele e falar assim, não, tudo bem, ó, você só espera um pouquinho eu tomar um banho, aí eu já te levo para sua casa, eu ganho um tempinho ali, eu acolhi esse sentimento dele, né? Aí eu falei, não, só um minutinho. Nisso eu posso falar assim, olha, enquanto eu vou tomar banho, eu nem vou, mas enquanto eu vou tomar banho, dá uma olhadinha nisso daqui, só ele espera um pouquinho. Já vai acalmando ele, já vai desviando a atenção dele para outra coisa, e de repente ele nem vai falar para mim de novo que ele quer ir para casa, tá? Então, assim, como que tem essas estratégias, essas orientações para a gente manejar essas situações que são muito estressantes, tá? Ou, de repente, ele pode olhar e vai falar assim, olha, tem aquela pessoa ali na janela, tá me olhando. Por quê? Tem medicações também, Estela, que causam uma alucinação visual. Ele pode olhar aqui, ele tem um problema também de percepção visual. Ele pode estar olhando uma sombra ali, para ele, é uma pessoa que está ali vigiando ele. Então, tudo isso eu tenho que ter orientação para eu saber fazer essa leitura do ambiente, para eu poder falar assim, espera um pouquinho, como que eu vou intervir ali? Eu não posso falar para ele, não, você está louco, você não está vendo nada, não tem nada. Não, aí só vai piorar, porque ele vai medir força comigo, vai, né, me enfrentar, enfim, onde isso vai parar? Num grande estresse para ele e para mim, tá? Agora, por isso que é importante saber sobre a doença, os estágios dela, o que é comum acontecer, tá? E como que eu posso, principalmente, Estela, estimular? Imagina aquela dona de casa, ela faz a comidinha dela, tal, mas tem um momento que ela está se perdendo. Caso eu organize todos os ingredientes em cima da pia, na sequência que ela vai usar, isso vai ajudar ela. Ela vai seguir tudo certinho na sequência e vai continuar fazendo o almoço que é tão prazeroso para ela. Mas que tenha também sempre pessoas perto que tem essa questão do forno, para não se queimar. Então, aí tem que ter essa avaliação, tá? Eu não estou falando de uma maneira geral, não. Tem que sempre ter essa avaliação para ver o quanto que essa atividade não representa um risco. Como você também falou, e a queda? Se eu estou ali desorientada, se eu estou agitada, é um grande risco de eu tropeçar e cair. Né? Então, nessa situação também, ou já tem um problema visual, pode ter um déficit visual associado, um déficit auditivo associado, eu posso não enxergar direitinho o meu ambiente e tropeçar num fio, tropeçar num tapete. Então, quanto é importante a gente ter essas orientações para a gente ter mais segurança para cuidar e, principalmente, Estela, se preservar, porque é muito desgastante. Né, esse dia a dia com essa pessoa que, de repente, num estágio mais avançado, ela repetir mais vezes ou ela me confrontar. Então, como que eu vou cuidar disso para preservar a saúde dela e a minha, tá? Mas lembrando uma questão, se eu já busco o diagnóstico, isso, mas se eu busco o diagnóstico, já recebo... Nós estamos com um delay aqui na nossa comunicação, mas a gente vamos aproveitando o momento mesmo assim. Duas coisas que eu queria falar para você. A primeira é que quando a gente vê uma pessoa da família que tinha um comportamento X e ela muda muito de comportamento, no caso da minha família, a gente acompanhou minha avó, ela teve demência senil e foi difícil a gente acostumar, né, com uma nova avó. Antes era a avó que resolvia todos os problemas, né, que era a nossa consultora para problemas gerais, e de repente ela passou a ser uma pessoa que só nos buscava porque ela não conseguia mais resolver os dela, né? Foi bem impactante. Então, esse cuidado a gente precisa estar sendo cuidado também, né? Quando a gente é cuidador. Isso, com certeza. Eu não era cuidadora dela, mas causava um impacto importante. E é interessante também... E para saber como estimular, Estela. E é interessante também, porque hoje é dia da compreensão, né? E tudo que você está falando agora sobre como a gente deve se comportar com relação à pessoa que está com demência, que está com Alzheimer, é compreensão, né? É ter compreensão, não só com ela, mas ter compreensão com os nossos limites também com a gente. É bem bacana isso. Isso, exato. E aí é muito importante buscar ajuda. Isso, buscar ajuda. Exatamente, buscar ajuda. Vai ter um evento agora, né, Ana Cláudia?
Vocês vão ter Isso, amanhã. Isso, amanhã, Estela, vai ter a Jornada Paulista, a quarta Jornada Paulista da doença de Alzheimer. É um evento gratuito, online, que vai trazer muitos profissionais aí renomados para abordar várias questões. Já começa com uma aula, a aula magna, que é falar sobre os fatores de prevenção. Né? Então, o que a gente pode fazer para diminuir o risco de desenvolvimento de demência? Isso é fundamental. Né? E aí vai falar muito do papel da atividade física, da alimentação, da estimulação mental, do sono, o quanto que isso é importante para, de fato, a gente prevenir, né, quadros demenciais, como você falou, não é só a doença de Alzheimer, tem uma demência vascular, tem uma demência por corpos de Levy, enfim, tem várias, né? Como você falou, a demência mista, demência senil, tem muita demência. Então, o que a gente pode fazer? Quais os hábitos que a gente pode adotar? Esses cuidados que a gente tem que ter para evitar, né, para diminuir esse risco aí de desenvolvimento de demência. E qualquer pessoa pode participar desse evento de amanhã? Qualquer pessoa pode participar. Depois, se você puder disponibilizar o link para inscrição, né? Então, tem inscrição para profissionais médicos e tem a sala, vai ter a sala médica e vai ter a sala multidisciplinar, que é para vários profissionais, para cuidadores. Então, é fácil aí, né, fazer inscrição. Vai ser amanhã, das 9 ao meio-dia. A programação, assim, tá muito forte, assim, muito... foi muito bem cuidada, né? Para realmente a gente ter isso, né? As pessoas terem esse conhecimento, principalmente como que eu posso prevenir, né? Saber dos vários fatores aí que de fato tem esse papel potente e principal, né? A efetividade aí da saúde cardiovascular para a prevenção da demência, né? Então, esse é um ponto muito forte para a gente aí tratar, né? Como que eu vou pensar no tabagismo, no sedentarismo, como isso sim representa um risco alto aí de eu ter um processo demencial, porque essa vascularização aí não está sendo eficiente, né? Então, e o que mais? E alimentação, e atividade física, e estimulação mental, né? O papel de cada uma delas para preservar a nossa saúde. Não, sem dúvida. Física, mental, né? Da saúde cardiovascular, cerebral. Então, eu estou procurando aqui para vocês participarem. O Ever mandou o release falando disso tudo, isso, e eu estou aqui procurando para poder compartilhar com as pessoas, porque eu certamente guardei num lugar que agora eu não sei onde é, não é? Ai, Estela. Ai. Isso é muita informação. Não, o povo do Bom Dia Café já está acostumado, que vez por outra eu fico procurando as coisas e não acho. Mas ele mandou, porque eu sei que ele mandou. Aqui, eu achei já o release, vamos ver se eu consigo baixar. E enquanto a gente está conversando, que é para não perder o fio da meada, né? Que é importante. Isso. Aqui, já achei o release. Espera aí que eu vou baixar ele aqui para poder abrir. Ana Cláudia, existe, então, além, óbvio, né, de disponibilizar as informações adequadas para o profissional de saúde, existe também, pelo que eu percebi, não dessa nossa conversa de hoje, mas da conversa anterior que nós já tivemos também com vocês, existe uma preocupação com relação ao cuidador, né? Que eu acho que no momento nosso papel é transmitir conhecimento. É o cuidador, exatamente. Sempre a missão da Brasa é essa, exatamente ela oferecer esse suporte para quem cuida. Seja ele um cuidador familiar, seja ele um cuidador profissional, quem que está ali nesse dia a dia, ele precisa saber, ele precisa ter informação, ele precisa ter esse suporte. Porque às vezes, Estela, imagina uma situação assim, ó, tem aquele pai que ele tem 4 filhos, e justamente, a gente sempre sabe que tem, né? Tem aquele que tinha mais afinidade com ele, mas não é esse que vai cuidar dele agora. Às vezes é um outro que está mais próximo, que tem mais disponibilidade, ou que foi, né, por livre espontânea pressão, foi escolhido aí para cuidar dele. Como que fica essa relação, né, afetiva lá de trás, né? Então, imagina todas essas questões que aparecem aí. Às vezes o familiar vem para mim e fala: Ana, meu pai não fez tal coisa para mim ao longo da vida e agora eu estou fazendo tal coisa para ele. Mas é difícil, ele tem que ser acolhido, né, por essa questão emocional também que surge nessas relações todas anteriores, né? Então, tem muita coisa para se trabalhar, tem muita coisa para ser acolhida, para ser orientada. Então, o foco nosso é o cuidador.
Ele entender eu vou não só o compartilhar, processo da doença e tudo o que acontece. eu vou compartilhar nos comentários, viu, pessoas? Porque senão vocês não vão conseguir acessar os links. Se eu colocar como banner, ele não aparece, o link, vocês não conseguem acessar o link. Deixa eu ver, isso. Agora, nos comentários ele foi. Ó, eu vou exibir porque está como comentário, tá bom? Quem precisar, ele está aí nos comentários, fica mais fácil de vocês acessarem. Tem 2 links. Um link que é para profissional da saúde e o outro link que é para quem não é profissional da saúde, certo? Não, assim fica... é um que é para médico e um que é para não médico, né? Os profissionais da saúde, cuidadores. Porque nessa sala médica, eles vão falar mais de prescrição, de medicação, e aí a gente não pode, né, intervir nisso. Então, é por isso que ficou essa diferença aí das salas. Tá, jóia. Então, tá explicado direito agora? Então, tá bom. Ainda bem que tem a Ana Cláudia aqui para explicar direito. Mas já tá nos comentários, porque assim fica mais fácil de compartilhar com as pessoas. Tá tanto no Facebook quanto lá no YouTube, certo? Que assim facilita. Ana, mais alguma coisa bacana para você contar para nós, para você nos dar de dica de informação? Tem mais uma coisa. Nesse mês aí do Alzheimer, né? A gente está fazendo um desafio que a pessoa postar na rede social dela, no Facebook ou no Instagram, postar um hábito de vida saudável dela e com a hashtag Eu Previno Demência e marcar a Abras.Regional São Paulo. Então, para a pessoa mostrar o que eu faço, que hábito meu de vida saudável eu pratico e que me ajuda a prevenir demência. Então, para ter essa sensibilização, né, das pessoas pensarem um pouquinho mais, né? É o sono, é a meditação, é a alimentação saudável, atividade física regular, enfim, o que eu faço que de fato é um hábito que previne. Então, esse desafio, e aí a pessoa posta foto ou vídeo e marca outros amigos também. Então, quem puder dar uma olhada aí no Instagram da @abras.regional São Paulo ou no Facebook da Abras Regional São Paulo, vai acompanhar as pessoas que têm postado, tá? Então, tá aí, fica aí o convite também. Tá ótimo. Ana Cláudia, muito obrigada. Muito obrigada. Certamente o evento de amanhã vai ser ótimo, vai ser excelente, tenho certeza disso. E aí, volte sempre, né? Que a gente Muito gosta. obrigada. Muito obrigada, viu? Um beijo. Tchau, bom fim de semana. Obrigada, igualmente. Tchau.